Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o João Miragaia. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a demissão do comandante do Shin Bet, Ronen Bar, pelo primeiro-ministro Netanyahu. Vamos por partes. O Shin Bet, que significa Serviço de Segurança Geral, ele é um departamento do gabinete do primeiro-ministro. Ou seja, ele não responde ao Ministério da Defesa, e sim ao primeiro-ministro, e o seu comandante ele é nomeado pelo primeiro-ministro do país. O Shin Bet, ou Shabak, como se diz aqui, ele é uma organização, na verdade, uma instituição pública que é responsável por fazer a segurança e a espionagem dentro do Estado de Israel, do território soberano do Estado de Israel e dos territórios ocupados. Ou seja, tudo que o Mossad faz fora do território de Israel e dos territórios ocupados, o Shin Bet faz internamente. E eu não preciso nem dizer que o Shin Bet, obviamente, acabou recebendo uma grande responsabilidade pelo 7 de outubro, pelo fracasso que foi a preparação para esse ataque do Hamas, a previsão sobre esse ataque, a preparação das forças de segurança de Israel para poder evitar que isso acontecesse, para poder combater os primeiros grupos terroristas que invadiram Israel. O Shin Bet está na mira da justiça, do primeiro-ministro, da própria população israelense tem há bastante tempo. E, obviamente, o seu chefe, o Ronen Bar, é alvo de muitas críticas pelo que ele fez e pelo que ele não fez. Assim como, obviamente, o chefe das Forças Armadas, que renunciou tem menos de um mês, o Herzi Halevi, que já, inclusive, só foi nomeado na semana passada, como o chefe da inteligência militar, o Haliva, que também renunciou já tem bastante tempo, e o próprio primeiro-ministro, e o ministro da Defesa. O ministro da Defesa foi demitido pelo Netanyahu também, o Yoav Gallant, e o primeiro-ministro Netanyahu, que também são cobrados pelas suas atuações. Só que como vocês que acompanham Israel, pelo menos desde que começou essa guerra, devem estar percebendo, existe uma tentativa do governo de transferir a responsabilidade de forma integral à chefia, especialmente, das forças de segurança, para poder também se eximir de culpa e de qualquer responsabilidade pelo fracasso que foi o 7 de outubro. E essa campanha contra o exército, contra o Shin Bet, ela chegou no seu estopim ontem, porque o chefe do Shin Bet, o Ronen Bar, se recusava a admitir toda a responsabilidade, embora ele tenha reconhecido pelo menos parcialmente a responsabilidade, ele se recusava a assumir toda a responsabilidade e eximir a parte política de culpa. Ele, inclusive, na investigação interna que o Shin Bet fez, já divulgada há 2 semanas, para explicar o que aconteceu, por que o grupo falhou, ele citava 2 reuniões feitas com o Netanyahu, nas quais ele alertava sobre possíveis ataques dos inimigos. Em uma delas, inclusive, ele teria, cerca de uma semana antes do 7 de outubro, ele teria recomendado a Israel executar o líder do Hamas, Yahya Sinwar. Então o Shin Bet se recusa, através do seu chefe, do seu ex-chefe, veremos, aceitar a responsabilidade integral sobre o que aconteceu no 7 de outubro. Mas as relações entre o Netanyahu e o Ronen Bar começaram a azedar quando, já em fevereiro de 2023, o Netanyahu teria exigido do Shin Bet investigar os manifestantes contra a reforma judicial por incitação e ameaça à violência contra os seus familiares. O Shin Bet se negou a investigar os manifestantes, alegando que essa não era a sua função, essa seria a função da polícia. E, obviamente, Netanyahu preferia uma investigação do Shin Bet, porque as ferramentas que a organização tem em mãos são mais eficientes, mas também são mais perigosas, digamos assim, do que as da polícia, como qualquer serviço secreto. Então, a relação começou a degringolar nesse momento. Ela foi piorando com o passar do tempo, até o momento que o chefe do Shin Bet, o Ronen Bar, teria pressionado o Netanyahu pela consolidação do acordo de cessar-fogo, uma vez que ele era um dos representantes de Israel nas negociações com o Hamas através dos intermediários, no caso o Catar, o Egito e os Estados Unidos. Então a relação entre os dois ela é complicada já há bastante tempo, e o caldo entornou de vez quando veio à tona o Qatargate. O que é isso? É uma investigação que foi aberta pelo próprio Shin Bet contra membros do ministério, do gabinete, na verdade, do primeiro-ministro Netanyahu, que estariam recebendo salários para trabalhar em prol da melhora da imagem do Catar, ou seja, eles fazem relações públicas para o regime do Catar dentro do Estado de Israel. Isso ao mesmo tempo que eles estão alocados no gabinete do primeiro-ministro, que também tem acesso a informações sigilosas e participam de reuniões com membros de alto escalão, reuniões decisivas. O Catar é um país que não é inimigo de Israel,
mas isso representa claramente um conflito de interesses. Não é inimigo formalmente dizendo, Israel não declara o Qatar como inimigo. Quando essas negociações começaram, o Netanyahu começou a se preocupar, obviamente, e a demissão do Ronen Bar ela já era algo que era debatido, mas nesse momento ela se intensificou, essa discussão se intensificou, e a gente tem aí duas questões, né? A gente tem duas visões sobre esse fato. Netanyahu alega que o Ronen Bar abriu essa investigação somente para não ser demitido, uma vez que ele alegaria conflito de interesses na sua demissão. E o Ronen Bar não afirma isso explicitamente, mas os seus defensores dizem isso, que o Netanyahu quer demitir o Ronen Bar só porque ele abriu essa investigação contra ele. Eu acho que os dois não passam de narrativas, mas é um fato que quando há uma investigação aberta pelo Serviço de Segurança Geral, pelo Shin Bet, contra o primeiro-ministro, e o Netanyahu demite o chefe do Shin Bet, podendo ele escolher seu sucessor, isso obviamente caracteriza conflito de interesses. E aí chegamos ao sábado à noite, quando Netanyahu convoca Ronen Bar para uma reunião de 14 minutos, na qual ele anuncia a sua demissão. Os dois teriam tido uma reunião 2 semanas antes, na qual Netanyahu estaria tentando convencer o Ronen Bar a pedir demissão, obviamente para escapar de embrólios judiciais, que alegam conflito de interesses, e o Ronen Bar teria se recusado a pedir demissão e teria dito para o Netanyahu que ele só vai sair depois que todos os reféns estiverem de volta e que ele possa ter garantia que o seu sucessor não será uma escolha política do Netanyahu. Os dois lados negaram essa versão, embora ela tenha vazado para a imprensa, e só a um lado interessa esse vazamento, que é no caso o lado do Netanyahu. O Ronen Bar foi avisado ontem da sua demissão, mas que ela passa por um problema. O Netanyahu, ele, por lei, precisa se aconselhar com a conselheira jurídica do governo, Galit Barab Miara, para averiguar se a demissão do chefe do Shin Bet ela obedece à prerrogativa legal, se ela não tem conflito de interesses, se ele pode executar essa demissão ou não. No final das contas, a decisão é dele, mas caso ele não consulte a conselheira jurídica, ela pode entrar com uma ação na Suprema Corte, alegando ilegalidade nisso, e proibir a demissão até então. É óbvio que a demissão não está consumada porque ela precisa passar por uma reunião de gabinete, do gabinete de segurança no caso, que vai acontecer nessa quarta-feira, mas a conselheira jurídica do governo, no mesmo sábado, 2 horas após a notícia da demissão sair à imprensa, já publicou uma carta dizendo que precisa ser examinada a prerrogativa legal para essa demissão, mas que já de cara ela observa claros conflitos de interesse e provavelmente ela vai travar essa demissão, pelo menos no princípio. Já há grupos de direitos humanos, grupos da sociedade civil se organizando para entrar com uma ação na Suprema Corte e, muito provavelmente, essa demissão do Ronen Bar vai virar um imbróglio judicial. Mas o que a gente está observando aqui é o governo Netanyahu tentando se livrar de membros do alto escalão das forças de segurança que, de alguma maneira, não obedecem exatamente às suas orientações, ou seja, não fazem exatamente o que ele quer. Isso não tem a ver com orientações técnicas, no caso, e também limpando a sua barra, tentando, enfim, expulsando do comando do país quem ele julga, ou ele apresenta, segundo a sua narrativa, que são os verdadeiros culpados pelo 7 de outubro. Como eu disse, esse caso ainda vai render bastante, a gente tem que ficar atento ao desdobramento dos acontecimentos, mas o que a gente pode garantir desde já é que haverá protestos contra a demissão do Ronen Bar. A narrativa do governo vai ser de um insubordinado que tenta controlar o Estado, como a narrativa que, em geral, a alt-right faz sobre o Deep State, e a gente ainda vai ver isso repercutir bastante no cenário nacional. Isso é um resumo de tudo que aconteceu, ainda tem muito mais que a gente poderia falar sobre isso, mas já ficou muito longo esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.